Avivamento e sua urgente necessidade na igreja hoje. Capítulo 3. Incredulidade. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Gênesis 26, versos 17 e 18. Ao continuarmos as nossas considerações a respeito das atividades dos filisteus, quero lhe mostrar mais uma vez que a própria história da igreja estabelece este princípio que apresentei no último capítulo. A história da igreja demonstra, acima e além de qualquer dúvida, que o problema sempre tem sido que os filisteus entulharam os poços, jogando neles materiais que se interpõem entre o povo em sua necessidade e o suprimento de água, que está ali no fundo dos poços. Permitam-me apresentar a evidência. Creio que posso resumir a história da igreja cristã neste aspecto da seguinte forma: o encobrimento e a negligência de certas verdades e de certos aspectos da verdade cristã sempre tem sido a principal característica de cada período de decadência na longa história da igreja cristã. Esse é o meu primeiro ponto. Se vocês lerem a história da igreja e examinarem esses períodos de decadência, quando a igreja estava moribunda e não exercia influência alguma, descobrirão que, sem exceção, a coisa que mais caracterizou a vida da igreja em tais períodos foi a rejeição, ou o encobrimento ou a negligência de certas verdades vitais, que são essenciais à posição cristã. Eu poderia ilustrar este fato extensamente. Permitam-me citar apenas os exemplos mais notáveis. Considerem, por exemplo, a Idade Média, que foi seguida pelo período que resultou na Reforma Protestante do século XVI. Qual foi a grande característica da igreja daquela época? Foi exatamente o que acabei de mencionar. As verdades vitais da salvação não podiam ser percebidas. Elas estavam completamente escondidas, confusas, cobertas por aquela profusão de ensinos que caracterizava a Igreja Católica Romana daquela época. As pessoas não tinham vida espiritual, eram mantidas em trevas e em ignorância. Não conheciam as grandes verdades do Evangelho e da salvação. Por que não? Porque estavam cobertas por todas essas outras coisas. Então, porém, vamos avançar para o século XVIII. Antes do grande despertamento evangélico do século XVIII, o avivamento que, particularmente neste país, associamos com os nomes de Whitefield e dos Wesley, vocês encontrarão exatamente a mesma situação. Antes daquele grande avivamento, a condição da igreja era, de novo, o que estou descrevendo a vocês. Ela estava moribunda, era inútil. A grande maioria das pessoas não frequentava um lugar de adoração e havia evidência mínima de um cristianismo vital. Qual era a causa disso? Bem, a situação geral da igreja naquela época era novamente uma repetição, mais ou menos, daquela que existia antes da reforma, com certas variações, naturalmente. Qual era ela? Era que as grandes doutrinas cardeais da fé cristã não estavam sendo pregadas. O povo não cria nelas. O clima predominante era o que chamavam de deísmo, o sistema de verdades que mais ou menos afasta Deus de um interesse ativo em seu próprio universo. Deísmo e racionalismo predominavam. Havia certos homens a quem isso perturbava. Um deles foi o grande bispo Butler, que escreveu uma famosa analogia da religião. Ele escreveu esse livro a fim de tentar combater a apatia do deísmo e do racionalismo. Todavia, essa era a condição da igreja. A água viva da salvação estava escondida,
atulhada pelo racionalismo e outras filosofias. E, novamente, de forma muito interessante, quando vocês lerem a história que precede a irrupção do grande avivamento em 1859, particularmente na Irlanda, encontrarão exatamente a mesma coisa. O período antes do avivamento foi caracterizado por essa mesma apatia, uma terrível indiferença que assumiu uma forma particular. Anos antes desse avivamento, estou pensando de maneira especial nas décadas de 20 e 30, a Igreja Presbiteriana da Irlanda do Norte tinha se desviado em suas doutrinas. Tinha adotado uma doutrina chamada arianismo, e o arianismo nega a eternidade e a divindade do Senhor Jesus Cristo. Arius ensinou que o Senhor Jesus Cristo foi um ser criado, que ele não era um com o Pai e que não era eterno como Deus é eterno. Negava a sua divindade. Ora, essa era a causa da condição da igreja, a causa da sua apatia e inutilidade. E foi somente quando isso havia sido corrigido e posto de lado, e a igreja voltou à verdadeira doutrina, que o avivamento irrompeu entre o povo. Essa, então, é a minha primeira evidência. O encobrimento e a negligência de certas verdades vitais sempre estiveram entre as características principais da vida da igreja em cada período de apatia e de decadência. Segundo, a história da igreja não resiste a nenhum avivamento que negasse ou ignorasse certas verdades essenciais. Considero esse um ponto de suprema importância. Vocês nunca ouvirão de um avivamento em igrejas que negam os artigos fundamentais e cardeais da nossa fé cristã. Por exemplo, vocês nunca ouviram falar de um avivamento entre os unitarianos. E nunca ouviram falar disso porque nunca houve um avivamento entre eles. Esse é um simples fato histórico e certamente convém que enfrentemos esse fato. Terceiro, vocês verão muito claramente na história da igreja que tais igrejas sempre se opuseram àqueles que tomaram parte no avivamento e sempre os perseguiram. Isso, novamente, não é simplesmente a minha opinião, é um fato histórico. Há 100 anos, quando aquele grande avivamento irrompeu, os unitarianos se opuseram a ele nos Estados Unidos, na Irlanda do Norte, em todo lugar. Eles sempre se opõem ao avivamento. Pelo menos, eles são coerentes. São racionalistas e odeiam avivamento. Vocês também lerão na história da Irlanda do Norte, por exemplo, que há 100 anos a Igreja Católica Romana, daquela época, estava pondo à venda a chamada água benta e conclamando as pessoas a espagi-las sobre si mesmas e até mesmo a bebê-la, a fim de evitar e escapar dessa coisa que chamavam de avivamento. Eu me refiro a essas coisas não porque sinto qualquer prazer em fazê-lo, mas por uma única razão. E é esta. Se estamos realmente preocupados com o avivamento, precisamos descobrir o que impede que ele aconteça. E é o encobrimento de verdades e doutrinas vitais que sempre tem sido a causa. Meu último princípio relativo a este ponto é que, sem exceção, é a redescoberta dessas doutrinas cardeais que sempre tem levado ao avivamento. Um avivamento sempre tem um preliminar. Parece surgir subitamente e, de certa forma, é assim. No entanto, se vocês examinarem a história com cuidado, sempre descobrirão que algo estava acontecendo silenciosamente. Houve uma preparação preliminar que escapou à observação das pessoas. E a preparação, invariavelmente, tem sido a redescoberta dessas grandes, gloriosas verdades centrais. Considere, por exemplo, a história da Reforma Protestante. Foi somente depois que Martinho Lutero subitamente descobriu a grande verdade da justificação unicamente pela fé que o avivamento protestante irrompeu. Foi o retorno a essa verdade, nas epístolas aos Gálatas e aos Romanos, que preparou o caminho para o derramamento do Espírito. Isso aconteceu neste país e em todos os países onde a Reforma Protestante se espalhou. Foi o mesmo no século XVII. Talvez não no mesmo nível, mas foi a ênfase nessas verdades que levou à grande bênção experimentada na era puritana. Daí todos sabem, com certeza, que foi isso o que aconteceu no século XVIII. A apatia estava presente. O bispo Butler escreveu o seu livro Analogia da Religião e as palestras de Butler foram iniciadas numa tentativa de combater o racionalismo, mas de nada adiantaram.
Então, subitamente, o avivamento pareceu explodir. Whitefield, os Wesley e outros como eles surgiram em cena. Sim, mas como foi que o avivamento veio através desses homens? Bem, a história é bem conhecida. O que realmente tornou possível para John Wesley ter a experiência que teve em Aldersgate Street, quando seu coração foi estranhamente aquecido pelo Espírito Santo, foi algo que tinha acontecido 3 meses antes. Ele teve a experiência de Aldersgate Street no dia 24 de maio de 1738. Sim, mas em março de 1738, os seus olhos foram abertos à verdade da justificação unicamente pela fé. A famosa conversa na viagem entre Londres e Oxford, entre Peterborough e Wesley, foi toda a respeito da justificação somente pela fé. Foi somente depois que Wesley compreendeu esta verdade e ela o absolveu completamente que o Espírito Santo veio sobre ele e começou a usá-lo. E isso é verdade não apenas acerca de Wesley. A mesma coisa já tinha acontecido, de certa forma, com Whitefield. E certamente, se considerarem o país de Gales, encontrarão exatamente a mesma coisa. Naquela época, o maior pregador ali era um homem chamado Daniel Howland. E o bispo Hyler se aventura a declarar que ele foi possivelmente o maior pregador desde os apóstolos. Sua experiência foi exatamente a mesma que a dos outros. Ele era um ministro, um pregador, mas o seu ministério era ineficaz e morto, e nada acontecia. Então, certo dia, ele foi ouvir um pregador chamado Garfield Jones e ficou convencido e convicto da verdade da justificação somente pela fé. E apenas alguns meses depois de descobrir essa verdade e entendê-la, embora ainda não tivesse sentido o seu poder, foi que subitamente, certo dia quando estava ministrando a ceia do Senhor, o Espírito Santo veio sobre ele e o encheu, e um grande avivamento irrompeu no país de Gales no século XVIII. Na verdade, este é sempre o caso. E como já mencionei, foi o mesmo há 100 anos, particularmente na Irlanda do Norte. Foi depois que eles se livraram do arianismo e viram a importância da verdade completa a respeito da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a poderosa bênção desceu sobre eles. Por isso, insisto que há certas verdades que são absolutamente essenciais ao avivamento. E enquanto essas verdades forem rejeitadas, ou forem negligenciadas ou ignoradas, não teremos o direito de esperar a bênção do avivamento. Os filisteus continuam vindo, jogando terra e refúgio, e a água da vida permanece escondida. Agora, confesso livremente que, se eu consultasse as minhas próprias inclinações, não estaria me referindo a essas coisas. Sei que estou me expondo à acusação de censura e de criticar os outros de separatismo, de individualismo e de falta de cooperação, mas afinal, se um homem permite que os seus próprios sentimentos e a sua reputação afetem a sua declaração da verdade em que crê, ele deve manter a boca fechada. Não é uma tarefa prazerosa para mim ter que me referir a essas coisas. Eu o faço somente porque tenho esta profunda convicção, baseado nas Escrituras e confirmada em sua totalidade, como tenho lhes mostrado, pela história da Igreja Cristã, de que enquanto essas verdades forem negligenciadas, negadas ou mesmo ignoradas, não poderemos ter avivamento. Devemos começar com esta obra dos filisteus. Não adianta dizer, vamos orar por avivamento. Há algo que precisamos fazer antes disso. A obra dos filisteus tem que ser desfeita. Foi isso que Isaac fez. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão. Ele removera o entulho, o lixo e a terra. E ali estava a água, como antes. Cada avivamento mostra claramente a necessidade desta obra preliminar. Há, portanto, certas coisas que preciso colocar diante de vocês, certas verdades em que vocês precisam crer. Avivamento não pode acontecer enquanto estas verdades forem rejeitadas, pois precisamos examiná-las, e devemos fazê-lo na ordem certa. Quais então são as verdades que estão sendo negadas e escondidas pela abominável obra dos filisteus? Aqui está a primeira. A verdade quanto ao Deus vivo, soberano e transcendente, que age, que interfere e que explode na história da igreja e na vida de indivíduos. Devo começar com isto. É o fundamento de todas as doutrinas. Considerem, por exemplo, o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. As coisas estavam difíceis.
Timóteo estava perturbado, estava perdendo a esperança, estava preocupado com o que o aguardava no futuro. Paulo estava velho, a ponto de morrer, e ali estava Timóteo, amedrontado e alarmado. Paulo lhe escreve dizendo: o que você está dizendo é verdade. Eu estou ciente destas pessoas que estão negando a verdade e assim por diante. E então ele acrescenta: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. 2 Timóteo 2,19. A base de tudo é o Deus vivo, soberano e transcendente, que, em sua eterna e gloriosa liberdade, age, intervém e interfere na vida da igreja e na vida de indivíduos. E se há uma coisa que é mais óbvia do que qualquer outra na vida da igreja hoje, é que deixamos de começar com essa verdade e crer nela. O que temos hoje? Temos o Deus dos filósofos, e o Deus dos filósofos não é o Deus vivo, soberano e transcendente. Ele é uma abstração. Falam sobre a causa sem causa. Que maneira de se falar a respeito de Deus? Deus não é uma abstração. Deus não é um conceito filosófico. Deus é, e somente Ele é. Ele é vida. É o autor de toda a vida e de todos os seres vivos. E argumentam acerca dele com os seus cachimbos na boca, e falam acerca dele como se fosse um termo que podem discutir e debater. Vocês nunca terão avivamento sob tais condições. Deus não é uma abstração, alguém com quem argumentar ou alguém que podemos ajustar aos nossos esquemas. A filosofia sempre foi uma maldição na vida da igreja e continua sendo uma maldição hoje. Outra maneira em que esta gloriosa verdade sobre Deus está sendo escondida é pelo que as pessoas chamam a filosofia de imanência. Deus em todas as coisas. Não Deus transcendente, mas Deus imanente. Dizem que Deus está em tudo, Ele está em toda a natureza. Não é precisamente um panteísmo, mas chega muito perto disso. Contudo, o argumento é que, por Deus estar em tudo, ninguém espera que Ele atue à parte, de fora. Deus está em todo lugar, em todas as coisas, tudo é sagrado, e eles têm aversão à distinção entre o sagrado e o secular. Essa é outra forma de negar a soberania e a eterna transcendência de Deus. E então temos esta outra crença a qual me referi como deísmo. É muito comum hoje, apesar de frequentemente não receber mais este nome. Era chamada deísmo há 200 anos e deveria receber o mesmo nome hoje também. É uma crença a respeito de Deus que o vê apenas como Criador. Afirma, tendo criado o mundo, Deus não tem mais interesse nele. O deísmo admite a existência de uma espécie de providência divina, mas somente na esfera das coisas materiais, não na esfera moral e certamente não na esfera espiritual. É como se Deus estivesse trancado fora de seu próprio universo. Ele o criou como um grande relojoeiro que monta um relógio e, uma vez pronto, põe o relógio de lado e deixa que continue funcionando por si mesmo. Não precisamos nos deter nisso, mas quero pedir que examinem até mesmo os seus pensamentos e percebam as ideias que estão controlando tantos na igreja cristã hoje em dia. A ideia deles é que Deus não intervém mais. Ele é um Deus que não age, um Deus de quem eles precisam se aproximar. Eles estão sempre se movendo, enquanto esse Deus permanece distante, numa eternidade longínqua, totalmente impassível e imóvel. Ele é um Deus remoto, e, consequentemente, tais pessoas não creem em avivamento. Por isso, essencialmente, significa que Deus está agindo, Deus se aproximando, Deus se manifestando. Assim, se temos o Deus dos filósofos ou o Deus dos deístas e dos racionalistas, nunca teremos avivamento. Na verdade, a oração se torna quase uma perda de tempo, até mesmo ridícula. E com que frequência? Essa é precisamente a atitude de muitas pessoas quanto à oração. É algo formal e mecânico. Ou leem as suas orações, ou se atrapalham com elas. Não há contato vivo, nada é esperado. Deus está banido em sua própria eternidade, e o homem ocupa o centro do palco. O que importa são os pensamentos dele a respeito de Deus, não os pensamentos de Deus sobre ele. Qual é a sua crença em Deus? Vocês creem no soberano, transcendente e eterno Deus do universo, que ainda age, que ainda é ativo? Nosso Senhor disse:
Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. João 5,17. Não um Deus imanente, não uma transcendência que quase o bane para fora do seu universo, e sim um Deus que está tanto no céu quanto conosco ativo, interferindo, um Deus que visita o seu povo. Como podemos orar a Ele se não tivermos uma ideia clara e correta do Deus vivo e soberano? A obra dos filisteus tem sido obscurecer isso, e precisamos desfazer essa obra antes de podermos ter acesso à água novamente. A segunda verdade que tem sido escondida procede da primeira. Envolve a autoridade deste livro, a Bíblia. A obra dos filisteus é invariavelmente esta. Devemos considerá-la de forma geral porque há grupos de divisões até mesmo entre os filisteus. Eles negam a revelação. Naturalmente, se a sua perspectiva de Deus é a que tenho descrito aqui, eles não podem ter revelação. Eles não creem em inspiração. Eles realmente não creem que Deus revelou a verdade a respeito de si mesmo em proposições e declarações como estão registradas na Bíblia. Qual então é a posição deles? Como chegam ao conhecimento da verdade? A resposta deles é que chegam ao conhecimento da verdade buscando-a por seu raciocínio, por sua própria compreensão e por suas especulações. Ora, isso pode ser expresso de forma muito simples. A ênfase hoje em dia é sobre o homem buscando a Deus, como se Deus nunca tivesse se revelado. Todavia, a Bíblia toda trata de Deus buscando ao homem e de como ele se revelou ao homem, porque o homem não pode encontrar a Deus por mais que o busque. Essa é uma proposição fundamental, e é isso que está sendo negado. Tudo hoje em dia está sendo governado e controlado pelos filósofos e pensadores, pelo que eles pensam acerca de Deus, pois eles desafiam a Deus e idealizam Deus conforme seus próprios conceitos. E o que apresentam não é Deus, é uma mentira. Pois bem, o meu argumento é que, enquanto for esse o caso, não teremos o direito de falar sobre avivamento ou esperar por ele e ainda menos aguardá-lo. Qual é a nossa autoridade final nestas questões? O que é que eu sei a respeito de Deus e a possibilidade de bênção a parte do que tenho na Bíblia? Será que posso alegar que minha mente e razão podem selecionar o que está certo, o que está errado nela, e que posso me apegar somente àquilo com que eu concordo? Isso me torna autoridade, e não a Bíblia. Isso estabelece a minha razão e não a revelação de Deus como o padrão. Se vocês lerem a história de todos os avivamentos do passado, verão que foram períodos em que homens e mulheres creram que este livro é a palavra de Deus. Creram nela literalmente. Consideram-na a revelação de Deus e a verdade com respeito a ele e ao relacionamento do homem com ele e tudo o que está envolvido nisso. Creram que este livro foi escrito por homens divinamente inspirados. Submeteram-se a ela, não se colocando acima dela como juízes ou como autoridades que pudessem decidir o que está certo e o que está errado. Contudo, os filisteus têm estado terrivelmente ativos nos últimos 150 anos. E as condições são os que são hoje porque as pessoas não têm autoridade alguma. Ela rejeita a autoridade das Escrituras e estabelece as suas próprias opiniões, filosofia, ciência, conhecimento, todas essas coisas. O elemento sobrenatural é ignorado e os milagres são rejeitados porque são incompatíveis com a ciência. Todas essas coisas foram cobertas. Qualquer atividade direta da parte de Deus é suspeita porque não se adapta aos sistemas dos filósofos. Estas são questões urgentes. Eu lhes imploro, leiam a história do passado. E creio que descobrirão que nunca houve avivamento quando homens colocaram as suas ideias e opiniões acima da autoridade da palavra de Deus. O terceiro grande artigo cardeal da fé que tem sido ignorado é que o homem é pecador e está sob a ira de Deus. Essa é uma doutrina que o homem natural detesta e sente que é um insulto. Ele sempre sentiu assim. Examine a história e verão que, em todos esses períodos de apatia e de decadência, as pessoas não criam no pecado dessa forma. Eles não criam na ira de Deus. E creio que não há duas outras coisas em conexão com a fé cristã que são tão abomináveis à mente do homem moderno quanto a doutrina do pecado e a doutrina da ira de Deus.
As pessoas tentam explicar ou justificar o pecado em termos de psicologia. Dizem que é um insulto à humanidade. E quanto a essa ideia da ira de Deus, dizem: ora, esse não é Deus. Esse é o Deus tribal do Antigo Testamento. Não faz muito tempo que um pregador proeminente disse que ele não acreditava no Deus do Antigo Testamento, sentado no topo do Monte Sinai, proclamando a sua ira e a sua condenação. Ele declarou crer no Deus de Jesus. Eles dizem que a ideia da ira de Deus é incompatível com a doutrina do amor de Deus. Classifico tais declarações como obra dos filisteus porque a mera história de cada avivamento revela isso imediatamente. Homens e mulheres, em meio a um avivamento, tomam consciência, a princípio, de duas coisas acima de tudo mais. Uma é a sua própria inexprimível pecaminosidade. Num avivamento, vocês veem homens e mulheres gemendo, agonizando sob a convicção do pecado. Estão tão cientes da sua própria indignidade e da sua vileza que sentem que não podem continuar vivendo. Não sabem o que fazer consigo mesmos. Não podem dormir. Estão em agonia de alma. Se lerem a história, verão que isso é o que se salienta. A Bíblia ensina: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17:9. O apóstolo Paulo escreveu: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Miserável homem que eu sou. Romanos 7:18 e 24. E no avivamento, homens e mulheres sentem o que Paulo sentiu. Veem a sua própria pecaminosidade, ficam horrorizados e clamam por libertação. Todavia, isso então os coloca frente a frente com a ira de um Deus santo, e essa é a causa de sua intensa agonia. Sabem que merece essa ira, e que Deus, sendo Deus, tem que odiar o pecado com toda a intensidade da sua natureza divina. E eles sabem que é assim, pois ele o declarou na sua palavra. Está no Antigo Testamento e no Novo também. O Jesus que as pessoas colocam contra o Antigo Testamento ensinou a respeito da ira de Deus. Ele falou acerca do inferno, falou sobre o lugar onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9:44. Foi ele que proferiu essas palavras. Estes conceitos podem ser encontrados em todo o Novo Testamento, tanto quanto no Antigo. E não sei de outra coisa que seja tão aterrorizante em toda a Bíblia quanto aquela declaração no último livro, em Apocalipse capítulo 6, que nos fala a respeito daqueles homens e mulheres que, no fim, quando o virem, clamarão às montanhas e às rochas que caiam sobre eles e os escondam. Do quê? Da ira do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, a encarnação do seu amor. Sua ira é a coisa mais aterrorizante que se possa imaginar. É isso que acontece em cada período de avivamento e despertamento. Homens tremem na presença do Deus vivo e santo, e quando vê a sua própria indignidade, não sabe o que fazer, nem para onde se voltar. Eles agonizam, talvez por dias e dias. É isso que significa ter um avivamento. No entanto, não seria essa a verdade que está sendo negada e rejeitada na época atual? Não seria nisso, acima de tudo mais, sobre o que os filisteus estão jogando a sua terra e o seu refúgio? Oh, eu não estou simplesmente contendendo por doutrina. Deus não permita que eu faça isso. E não estou ansioso por lutar, mas quero enfatizar este ponto com urgência por causa da minha profunda convicção de que, até que homens e mulheres na igreja cristã se humilhem, não estou pensando nos que estão de fora, e se prostrem diante deste Deus santo e justo, e sim, para usar o termo de Jonathan Edwards, irado, não vejo esperança de avivamento. É a nossa arrogância, é o nosso orgulho, é a nossa tendência de nos exaltarmos e definirmos Deus conforme o nosso próprio conceito, em vez de nos prostrarmos diante dele. É isso que se coloca como obstáculo entre nós e essas poderosas bênçãos. Além do mais, se não tivermos este fundamento, não adianta prosseguirmos. Não basta dizer que vocês creem no Senhor Jesus Cristo. Vamos considerar a doutrina da sua pessoa e sua obra, mas vocês não poderão verdadeiramente crer nele, a não ser que o comecem com este Deus soberano, transcendente e santo que é e que age. Se não se submeter inteiramente à revelação que ele nos deu,
E se não estão conscientes da praga no seu próprio coração e a infâmia da natureza que herdaram originalmente de Adão, se não viram a sua própria inutilidade e a sua condição desesperadora diante desse Deus santo e justo que odeia o pecado com todo o seu ser, vocês não têm direito de falar a respeito de avivamento ou de orar por ele. O que avivamento revela acima de tudo, o mais, é a soberania de Deus, a iniquidade, a inutilidade, a incapacidade do homem pecaminoso. Que Deus nos dê graça para meditar nessas coisas. O que vocês pensam de Deus? Como se aproximam dele? Qual é a sua atitude na presença dele? Comecemos com nós mesmos. Isto é pessoal. É para cada um de nós. Num avivamento, Deus se apodera de homens desconhecidos, de quem ninguém nunca ouviu falar, insignificantes membros da igreja. E é através de tais pessoas que ele muitas vezes opera as suas obras mais poderosas. Pode ser alguém cujo nome jamais foi ouvido, que venha a ser o instrumento de Deus no avivamento pelo qual estamos ansiando. Portanto, eu apelo a vocês, considerem estas coisas. Tem uma ideia clara a respeito delas? Há alguma evidência da obra dos filisteus em sua vida e em seu coração? Se houver, removam-na. Voltem aos fundamentos.